Muito bem, então nós começamos o segundo módulo da fisiologia com o sistema endócrino. Essa aula, então, ela está sendo preparada só para vocês, da fisiologia, do curso de biotech. Essa aula vai ser disponibilizada no Aprender e é um pedido, né, que eu faço a vocês de que essas aulas não sejam repassadas ou divulgadas em outras mídias, tá? Ela é para vocês. E a gente vai começar a nossa aula com uma atividade, né? A gente vai estar falando de sistema endócrino, e como eu mencionei para vocês, para mim é muito importante que vocês criem uma conexão com a fisiologia do próprio corpo, né? Para que vocês tragam a fisiologia, se aproximem da fisiologia, tomem gosto pela fisiologia, a partir da observação do que acontece no corpo de vocês, né? Então, eu vou começar a aula com uma pergunta, já para fazer essa conexão, né? Eu vou passar um link para vocês no chat, vocês vão entrar nesse link e vão responder. Quais são os 5 hormônios com os quais você entra mais em contato no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? Então, ou porque você lê a respeito, ou porque você percebe, ou você cuida disso de alguma maneira, quais são os 5 hormônios, vou pôr aqui no chat o link, e vocês vão responder. Eu vou dar 3 minutos para vocês entrarem no link e escreverem as 5 palavras, os 5 hormônios, tá bom? Vou dar uma pausa. Muito bem, então, da pergunta, né, quais são os 5 hormônios com os quais, né, eu entro em contato no meu dia a dia, no meu cotidiano, né, a gente gerou essa nuvem de palavras. E está em destaque a insulina, né, aparece também glucagon, cortisol. Então, a gente vai ter, de fato, uma aula onde a gente vai falar dos hormônios que controlam o metabolismo energético, vamos estar falando desses hormônios. Também aparece em destaque aqui testosterona, tem estrógeno, né? Progesterona. Nós vamos estar também dedicando aí uma aula para falar da endocrinologia do sistema reprodutor, né? Então, eu espero que quando a gente estiver falando nessas aulas de metabolismo energético, do sistema reprodutor, vocês possam fazer essa conexão, né, com a presença dos hormônios no seu dia a dia. A gente tem alguns neurotransmissores ou neurohormônios, né, com os quais vocês já entraram em contato, né, no módulo com a Márcia, como, por exemplo, dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, né, com certeza, inclusive o próprio cortisol, né, a Márcia deve ter trazido a vocês, né, mas a gente vai ter algumas aulas onde a gente vai falar, né, particularmente adrenalina, noradrenalina, dopamina, eu dou uma passada na aula de hoje também, né, onde a gente vai mencionar novamente eles, tá? E aqui a gente tem ocitocina, né, nós vamos falar da ocitocina hoje, hormônio do crescimento também faz parte das primeiras aulas que a gente vai ter aqui nesse módulo de sistema endócrino, tá? E melatonina, a gente fala também, né? E nós vamos ter um pouco mais para frente, né, a oportunidade de estar aprofundando em alguns deles que vocês estão mencionando aqui. Então, fica aí, né, a sugestão. Quando eu estiver trazendo esse conteúdo para vocês, seja em aula ao vivo ou em aula gravada, né, que vocês conectem com a presença desses hormônios ou a presença, né, desses mecanismos no seu cotidiano. E se surgir dúvidas a respeito disso, tragam essas dúvidas, tá? Então, seguindo.
Bom, então o sistema endócrino nós vamos estar dividindo aqui em 4 aulas, né? Nós vamos ter a aula de hoje em que vai ser feita a descrição geral do sistema endócrino e nós vamos começar, né, com o hipotálamo e hipófise. Depois nós vamos ter uma aula sobre tireoide e metabolismo do cálcio. Depois a gente vai ter a aula de metabolismo energético, né? Vamos estar falando do pâncreas e das adrenais. E a aula de reprodução, masculino e feminino, tá? Então, começando, né, com o sistema endócrino, né? Qual que é a função do sistema endócrino, né? O sistema endócrino é um sistema de regulação e controle junto com o sistema nervoso, né? De todas as demais funções do organismo, né? Então, está relacionado, né, à garantia da homeostasia, do equilíbrio dinâmico, né, do meio interno. Além disso, é responsável por promover o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, né, e garantir a continuidade da espécie por meio da reprodução. Então, são várias as funções, né, do sistema endócrino, né, particularmente as de regulação e controle da homeostasia. E o sistema endócrino, ele desempenha essas funções por meio da produção de moléculas sinalizadoras, ou hormônios, né? E para que essas funções sejam desenvolvidas, essas moléculas sinalizadoras, elas vão carregar informações, vai haver um fluxo de informações entre as células que são produtoras dessas moléculas sinalizadoras e as células-alvo, ou seja, as células, né, que vão possuir receptores, né, que vão receber essa informação a partir do contato, né, e da ligação com essas moléculas sinalizadoras e que vão poder desempenhar, né, desenvolver respostas fisiológicas frente a esse sinal, frente a essa informação que a célula recebe. Bom, o que é essa molécula sinalizadora, né? Esse hormônio, né? O hormônio vem do grego hormein, que significa excitar, né? Existem várias definições para hormônio, né? E a definição clássica de hormônio é qualquer substância que é produzida por glândulas endócrinas e mistas e que são, né? Essas substâncias são transportadas pelo sangue para um órgão-alvo, né, ou para células que estão distribuídas amplamente no corpo humano, né? Muito bem, essa é a definição clássica. No entanto, né, a partir do conhecimento, dos estudos, né, a respeito dessas moléculas sinalizadoras e do próprio sistema endócrino, essa definição ela mudou, né? A definição hoje que contempla melhor, né, esse universo, né, do sistema endócrino é que essa molécula sinalizadora é qualquer substância química que não é nutriente e que seja capaz de conduzir informação, tá? Entre células. Bom, ainda assim, essa definição, ela não a rigor, né? Ela não contempla todas as moléculas sinalizadoras e todo o sistema endócrino. Por quê? Porque a gente tem moléculas sinalizadoras que vão funcionar que são produzidas por células e que vão atuar na mesma célula, na própria célula. Então, não necessariamente essa informação flui entre duas células distintas, tá? Ela pode fluir, né, da mesma célula que a produz, tá? E a gente vai desenvolver um pouquinho mais isso. Então, a gente tem, né, 3 mecanismos ou 3 tipos principais de sinalização, onde essas moléculas sinalizadoras ou hormônios, né, vão estar funcionando. A clássica, que foi aquele conceito clássico que eu trouxe para vocês, né, de hormônio, é que a molécula, o hormônio, ele é produzido por células endócrinas ou glândulas endócrinas, né,
essas substâncias são lançadas na circulação sanguínea, vão ser distribuídas pelo organismo e vão agir em órgãos ou células-alvo distantes da onde elas são produzidas. Então, essa é um conceito, né, clássico para hormônio. Tá? Um exemplo, o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, né, tem essa sinalização, né, ele é produzido por um conjunto de células, ele entra na corrente sanguínea e vai agir em vários tecidos, né, espalhados pelo organismo, tá? A gente tem um outro tipo de sinalização, que é a sinalização parácrina, que é o que está aqui ilustrado na figurinha na parte inferior, onde a gente tem as moléculas sinalizadoras sendo produzidas por células secretoras, e essas células vão secretar, né, essas moléculas sinalizadoras, e elas vão agir em células-alvo que são adjacentes, estão perto das células secretoras. Não há necessidade de um transporte pelo sistema circulatório, né? Então, a gente tem sinalização parácrina, por exemplo, no sistema nervoso central, a gente tem sinalização parácrina, por exemplo, no nosso trato gastrointestinal, né? Nós vamos dar vários exemplos para a gente falar de sistema digestório dessa sinalização parácrina, tá? Em vários tecidos a gente tem sinalização parácrina, tá? E a gente tem também, né, a sinalização autócrina, que está aqui em cima à esquerda, né, na figura, que é quando a própria célula produtora dessa molécula sinalizadora tem receptor na sua membrana para receber, né, para ser ativado por essa molécula sinalizadora, né? Então, é a sinalização autócrina, tá? E é ela que foge daquela definição que eu trouxe para vocês, né, de que precisa ter duas células para que a sinalização aconteça. Não, não precisa, tá? Muitos neurotransmissores ou neurohormônios, né, se enquadram nesse mecanismo de sinalização autócrina, e vocês viram com certeza, né, as aminas biogênicas, como serotonina, dopamina, etc., sendo captadas, né, recicladas, né, pela própria célula produtora dessas moléculas, né? Então, isso é uma forma de sinalização autócrina também, tá? Ok. E nós vamos, então, passar por elas ao longo, né, desse bloco, né? E como o sistema endócrino é um sistema de controle, em todos os outros sistemas que a gente vai olhar daqui para frente, nós vamos revisitar o sistema endócrino, tá? Então, ele vai permanecer com a gente até o final da disciplina. Ok, né? Então, a gente já falou, né? Apresentou assim, a definição, né? Da molécula sinalizadora e dos mecanismos de sinalização, dos tipos de sinalização. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características dessas moléculas. Essas moléculas sinalizadoras ou hormônios, né? Eles podem ser divididos, por exemplo, segundo a sua natureza química, em dois grupos, que são, né? Ou proteínas, ou de natureza proteica, e os esteroides, né? Então, a gente pode subdividir as moléculas sinalizadoras em hidrossolúveis e lipossolúveis. E isso vai determinar o mecanismo de interação com a célula-alvo, tá? Qual é a natureza química. Nessa figura aqui, nessa tabela, a gente tem alguns exemplos, né? Então, as três primeiras linhas nessa tabela aqui são de substâncias, né, de natureza proteica, desde aminoácidos modificados, né? Então, são os hormônios do tipo aminas, né? Então, por exemplo, norepinefrina, até peptídeos, né? Então, hormônios peptídicos, né? Então, são cadeias curtas, né, de aminoácidos, como, por exemplo, ocitocina, a gente vai falar da ocitocina hoje, ou proteínas propriamente ditas, né, que são cadeias mais longas, né, de aminoácidos, como o hormônio do crescimento, que a gente também fala hoje, tá? Então, esses três são de natureza proteica, ou seja, hidrossolúveis. Tirando uma exceção que a gente vai falar mais lá para frente, vou falar daqui a pouquinho. E a outra família, que são os lipossolúveis, né,
que são os de natureza esteroídica, são hormônios esteroides, né? Eles são derivados do colesterol, né? Eles são sintetizados por cascatas de eventos enzimáticos a partir do colesterol. E os exemplos, né, deles são os hormônios reprodutores, né? Que vocês, inclusive, mencionaram como sendo um dos hormônios que entra no cotidiano de vocês, a testosterona, né? Então, a gente tem aqui testosterona e progesterona. Ok. Como eu disse, né, a natureza química vai definir como essas moléculas sinalizadoras vão atuar nas células-alvo, né? E também vai definir como elas são sintetizadas, né? Então, aqui a gente traz, né, nessa figura aqui superior à direita, como são sintetizados os hormônios de natureza esteroídica, né? Então, a partir do colesterol, dependendo da célula, né, que está produzindo, a gente tem um conjunto de enzimas, né, conversoras diferentes, né? Então, vai ter caminhos, né, de síntese dessa cascata de moléculas sinalizadoras que vai, né, gerar os hormônios propriamente ditos. Então, aqui a gente tem exemplos no ovário e no testículo, né, em que colesterol entra numa cascata de síntese, né, dando origem aos andrógenos, que vão dar origem, né, ou às estrógenos e progestinas ou à testosterona, tá? Já os hormônios de natureza proteica, né, eles vão depender de uma sequência gênica, né, de um gene, né, que vai ser transcrito num RNA, depois traduzido numa proteína, né? E essa proteína, então, pode ser modificada, né, ou não, depois da sua síntese, e aí ela é secretada para agir, então, na molécula-alvo. Então, depende de um gene produtor, né, codificador, né, dessa proteína. E aí, por conta da natureza química, né, como eu disse, o alvo molecular ele é diferente, né? Então, todo hormônio de natureza proteica, peptídico e proteína vai ter o seu alvo molecular um receptor de membrana plasmática, tá? Então, o hormônio, ele é secretado pela célula, vai para as correntes sanguíneas ou vai agir paracrinamente, né? E vai agir na célula alvo a partir da interação com o receptor na membrana plasmática. Esse complexo vai desencadear respostas intracelulares, né? Que vão ativar segundos mensageiros, que vão ativar as respostas na célula-alvo, característica daquela célula-alvo, né? Um mesmo hormônio, né, uma mesma molécula sinalizadora pode desencadear respostas fisiológicas em células-alvo diferentes, dependendo de que célula-alvo é essa, tá? Isso é bem importante a gente mencionar. Já os hormônios de natureza esteroídica, como eles são lipossolúveis, eles atravessam a membrana plasmática, que né, lipofílica, com facilidade e vão agir, então, em receptores intracelulares, citosólicos e ou nucleares, tá? Então, eles atravessam a membrana, vão agir nesses receptores e vão desencadear nessa célula-alvo alguma resposta fisiológica, tá? Bom, a gente tem uma exceção, né? A gente sempre tem exceção, né, nos sistemas biológicos, né? O sistema biológico, ele é criativo, né? Ele não segue, né, uma regra, uma lógica única, né? Isso é muito bonito, né? Que a exceção nesse caso, né, é do hormônio da tireoide, né? O hormônio da tireoide é produzido a partir, né, de aminoácidos, são aminoácidos modificados, então eles a princípio entrariam naquela categoria, né, de que vão agir em receptores de membrana plasmática, mas como esses aminoácidos são aminoácidos lipofílicos, eles vão se difundir facilmente através de membrana e agir em receptores intracelulares. Então, o hormônio do crescimento é uma exceção com relação à localização do alvo molecular com o qual eles interagem. Bom,
Como eu disse, uma das funções do sistema endócrino é o controle da homeostasia. Mas o que é homeostasia, né? Homeostasia, talvez, né, essa palavra você já tenha ouvido falar, né? É importante que a gente entenda, né, que a homeostasia é um equilíbrio dinâmico, né? E que as respostas fisiológicas, elas tendem a ser desencadeadas para a manutenção desse equilíbrio dinâmico. Então, a gente tem uma tabela aqui, né, que mostra alguns dos importantes constituintes, né, dos nossos líquidos celulares, né? Quais são os valores ditos normais, né, para a presença desses constituintes no organismo, mas que, na verdade, eles estão presentes dentro de uma faixa fisiológica considerada normal. Então, nunca é um valor único, é uma faixa, né? Então, essa faixa ela é ampliada, né, para mais e para menos dentro de limites não letais, e dentro desses limites não letais ao organismo, qualquer alteração para mais ou para menos da faixa considerada normal vai desencadear uma resposta fisiológica que vai fazer com que, desses limites não letais, esses constituintes voltem para a faixa normal, considerada fisiológica, tá? Então, por exemplo, o oxigênio, o ideal é que ele fique entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, né? O normal, o valor médio normal é de 40, mas se ele tiver entre 35 e 45, tá bem. Agora, se ele diminui de 35 ou fica maior, né, superior a 45, vai existir uma resposta fisiológica no organismo, com certeza, para que ele seja corrigido. E aí entra, né, o papel do sistema endócrino, né? Ele que vai estar percebendo, né, essas modificações, recebendo essas informações e sinalizando para as células-alvo para que essas respostas sejam desencadeadas e a homeostasia seja atingida. Ok. E como é que se dá esse mecanismo de controle, né, no sistema endócrino? É muito inteligente, né? Existe uma sabedoria, né, que é muito bonito da gente quando a gente começa a entender, né, para esses ajustes acontecerem, né? Então, voltando no exemplo, né? Você tem uma alteração do oxigênio, né? O ideal é que ele fique entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, ok? Muito bem. Digamos que o indivíduo está numa hipóxia, ou seja, a quantidade de oxigênio disponível diminuiu, está abaixo de 35. Opa, isso vai desencadear uma alteração em algum sistema que detecta essas variações na concentração de oxigênio, né? E isso vai desencadear uma resposta sinalizadora. Muito bem. A resposta sinalizadora nessa situação, e a gente vai ver isso em sistema respiratório, mas eu já vou adiantar, é uma hiperventilação. Ou seja, eu aumentar a ventilação pulmonar para conseguir captar mais oxigênio. Ok. Muito bem, então eu vou aumentar a minha ventilação pulmonar, e isso vai fazer com que as concentrações de oxigênio no meu sangue aumentem. Mas se eu continuar hiperventilando, elas vão aumentar muito mais do que deveria. Então, toda resposta vai ter um mecanismo de feedback, um mecanismo que a gente chama de autorregulação ou retroalimentação, tá? Então, a partir do momento que os níveis de oxigênio chegaram aos valores normais, vai precisar existir um mecanismo que vai levar a sinalização para aqueles tecidos que estão desencadeando a hiperventilação, para que a hiperventilação cesse. E isso é o que a gente chama de retroalimentação negativa. A grande maioria dos mecanismos de controle da homeostasia se dá por retroalimentação negativa. Ou seja, a gente tem algum estímulo, né, que vai perturbar a hemostasia, aumentando ou diminuindo, por exemplo, o oxigênio. Isso vai enviar sinalização, né, para o centro de controle, que vai enviar, né, uma ativação para efetores, no caso aqui a ventilação pulmonar é o diafragma, que vai produzir esse efeito. Isso vai fazer com que aquelas alterações, né, iniciais sejam corrigidas. E aí vai, então, inibir novas alterações,
Então, por isso que a gente chama retroalimentação negativa. Então, a grande maioria é negativa, tá? Que a gente tem, por exemplo, pressão arterial, todo o mecanismo de controle de metabolismo energético, de hormônio de crescimento, a grande maioria dos hormônios, né, e de moléculas sinalizadoras vai estar funcionando como uma retroalimentação negativa. Mas a gente tem também a retroalimentação positiva, né, que é quando a resposta, né, o efeito daquela molécula sinalizadora, né, que vai ser desencadeado pela célula-alvo, vai estimular mais dessa resposta, vai reforçar essa resposta, né? E a gente vai ver na aula de hoje que isso é um exemplo para esse mecanismo de feedback de retroalimentação positiva, são os hormônios envolvidos com o parto e com a amamentação, por exemplo, a ocitocina, a gente vai falar dela hoje, tá? Então, quanto mais estímulo tiver, mais resposta a gente vai ter, e quanto mais resposta a gente tiver, que vai ser da produção desse hormônio, mais hormônio é produzido, tá? Ok. Tudo bem por enquanto? Perguntas? Me interrompam, tá? Se vocês tiverem alguma questão. Então, a gente vai estar falando... Oi. Só para dizer que está tudo bem. Ah, ok, Eduardo, obrigada. Muito bem, então nós vamos estar, como eu disse, a gente vai estar dividindo, né, esse bloco do sistema endócrino em algumas estruturas endócrinas, né, alguns mecanismos endócrinos, mas a gente vai estar vendo isso até o final da disciplina em todos os mecanismos de controle das funções fisiológicas que a gente estiver estudando, tá? Então, aqui a gente estou mencionando algumas das glândulas endócrinas que a gente vai ver nesse primeiro bloco, né? Então, hipófise, nós vamos ver hoje, tireoide, paratireoide, nós vamos estar vendo na aula de metabolismo de cálcio, metabolismo energético, a gente vai falar sobre as suprarrenais e as ilhotas pancreáticas, e ovários e testículos, a gente vai estar falando quando a gente for estudar sistema reprodutor, né, mecanismos endócrinos relacionados ao sistema reprodutor, tá? Então, a gente começa falando das glândulas endócrinas e seus produtos, né, e começando com o sistema endócrino central. Então, hoje a gente vai estar falando sobre hipotálamo e hipófise, tá? Vocês já ouviram falar do hipotálamo, né, quando tiver um sistema nervoso central, né? O hipotálamo, ele é na verdade, ele rege todos os mecanismos, né, de regulação entre sistema nervoso e endócrino, é onde se dá a integração desses dois grandes controladores das nossas funções, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino, e por isso ele é considerado o cérebro do sistema endócrino, tá? Não existe nenhuma função no nosso organismo que não passe por um controle do hipotálamo, direta ou indiretamente, tá? Então, vejam a importância, né, do hipotálamo na fisiologia humana, né? Diretamente, ele vai regular e controlar a função da hipófise. Ele vai atuar na adenipófise, produzindo e controlando a liberação dos hormônios adenipofisários, e ele é o responsável pela produção dos hormônios que vão ser armazenados na neurohipófise. E eu vou aprofundar isso com vocês. E aqui nessa figurinha a gente mostra, né, tá mostrando aqui, né, o hipotálamo, que fica bem na região central, né, do cérebro. E aqui já o pedúnculo hipofisário. E aqui com mais detalhes, né? Então, o que é o hipotálamo? O hipotálamo, ele é um conjunto de núcleos, né? Núcleos hipotalâmicos, né? Ou conjunto de núcleos que são agregados de corpos celulares. Que células? Células neurais. E aí, dependendo, né, do conjunto dessas células e do núcleo que a gente estiver falando, hipotalâmico, a gente vai ter um conjunto de funções
atribuídas ao hipotálamo. No que diz respeito ao hipotálamo endócrino, e essa função endócrina, controladora e reguladora da hipófise, a gente vai estar falando especificamente de dois núcleos hipotalâmicos. O núcleo paraventricular e o supraóptico, tá? Que eu vou mostrar numa figurinha melhor, né, para ver do que essa que está aqui, tá? E aqui, então, estão vários núcleos aqui coloridos, né? Tem aqui essa figura aqui à esquerda também mostrando, né? Que são vários os núcleos hipotalâmicos. E aqui o pedúnculo hipofisário, né? Pedúnculo porque é um destaque mesmo desse tecido neural, né? Na forma de um pedúnculo, né? Que vai dar origem, durante o desenvolvimento embrionário, à estrutura conhecida como hipófise, que vai se dividir em pelo menos duas regiões. Durante o desenvolvimento fetal, a gente tem 3 partes na hipófise, mas durante, né, a fase final da gestação e próximo ao parto, a gente tem a migração da parte intermediária para a região anterior, que é a adenipófise. Mas, enfim, a gente tem 2 secções, né, hipofisárias, que são denominadas de hipófise anterior e hipófise posterior, ou também sinônimos, adenopófise e neurohipófise. Bom, a adenopófise é uma estrutura glandular que produz hormônios adenipofisários. E a síntese e secreção desses hormônios adenipofisários é controlada pelo hipotálamo. De que jeito? São produzidos fatores hipotalâmicos que vão entrar numa corrente sanguínea em vasos que a gente chama de vasos porta, hipotálamo, hipófise, e vão chegar na adenipófise. Essa circulação porta, hipotálamo, hipofisário é uma circulação específica dessa região. O que é produzido no hipotálamo e lançado na circulação porta, hipotálamo e hipófise não entra para a circulação sistêmica. Ela não vai para outras regiões do corpo. Ela chega somente e exclusivamente na adenipófise. E é assim que o hipotálamo controla a liberação, a produção e liberação dos hormônios adenipofisários. Muito bem. Já a neurohipófise, ela é completamente diferente da adenipófise. Inclusive porque tem origem embrionária diferente, como eu vou mostrar já já. O que é a neurohipófise, então? A neurohipófise nada mais é do que um local de armazenamento de neurohormônios produzidos pelo hipotálamo, pelos 2 núcleos, supraóptico e paraventricular. Então, esses neurohormônios são produzidos por esses núcleos, então são os corpos celulares que estão aqui, e aí esses neurohormônios são transportados pelos axônios, ou seja, é um transporte axonal dentro do axônio, até chegar na neurohipófise. E aqui, as terminações nervosas, né, dessas células nervosas vão produzir e liberar, né, as vesículas terminais, axonais aqui, né, que vão ser estocadas na neurohipófise. Então, os neurohormônios são armazenados na neurohipófise em vesículas, tá? Ok. Bom, então, quando a gente está falando de adenipófise, né, a gente está falando de hormônios produzidos pela hipófise, que são controlados pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele vai produzir fatores que vão estimular a produção de hormônios adenipofisários ou inibir a produção e liberação dos hormônios adenipofisários. Então, dependendo do hormônio adenipofisário, a gente pode ter fatores liberadores e inibidores, ou só liberadores ou só inibidores, tá? E eu vou deixar para mencionar isso a partir do momento que a gente estiver falando sobre esses hormônios, tá? Para não ficar aqui apenas uma lista, né? Aí, né, sem sentido. Então,
a gente tem a hipófise, né? Também em alguns livros vocês vão encontrar, né, esse termo pituitária, né? Um nome muito antigo, a gente não usa mais esse nome para hipófise, tá? Como eu disse, formada por dois lobos, anterior e posterior, e durante o desenvolvimento embrionário a gente tem aqui o lobo intermediário ou a pars intermédia, tá? Como é que se dá, né, a formação da hipófise, né? Como eu disse, se dá durante o desenvolvimento embrionário. A partir das 4 semanas do desenvolvimento embrionário, começa a ocorrer uma projeção do assoalho do hipotálamo, né? Um assoalho de tecido neural, né? Que caminha para a região caudal, né? Então, é antero-caudal. Ao mesmo tempo que o teto da cavidade oral primitiva começa a evaginar. Então, a gente tem uma migração do assoalho do tecido neural, ao mesmo tempo que uma evaginação, né, do teto da cavidade oral primitiva. A partir da 8ª semana da gestação, esse evaginação, né, do tecido neural já se deu, e a cavidade oral primitiva que evaginou, né, em direção antero, né, caudal para a direção anterior, né, mais cefálica, ela se descola, e aí elas vão ser unidas e constituir a hipófise, tá? Ao longo, então, a partir da 8ª semana, isso se dá. Ou seja, são tecidos que se originam de tecidos embrionários distintos. Um é epitelial e o outro é neural, tá? Por isso, a constituição e a função é muito diferente dos dois. Ok, aqui de novo, né, só a figurinha mostrando, né, como é que se dá esse controle a partir do hipotálamo. Então, na hipófise anterior, a gente tem o sistema porta hipotálamo-hipófise, né? Então, os hormônios hipotalâmicos chegam à adenopófise pelo sangue, nessa estrutura porta. E na neurohipófise, a gente tem aqui os axônios dos núcleos paraventricular e supraóptico, chegando à neurohipófise, formando aqui os botões neurais, que vão liberar as vesículas com os neurohormônios que são armazenados na neurohipófise. Então, o controle da liberação dos hormônios neurohipofisários vem direto desses corpos celulares aqui, tá? E que hormônios que a gente está falando, né? Então, a gente vai estar falando hoje dos hormônios na neurohipófise, que na verdade são hormônios hipotalâmicos, né? E a gente vai estar falando de alguns hormônios adenipofisários. Quais? Então, dos hormônios armazenados na neurohipófise, né? Então, dos neurohormônios, a gente vai estar falando da ocitocina e do hormônio antidiurético, principalmente da ocitocina, porque o hormônio antidiurético a gente vai falar novamente quando a gente vai falando da função renal. E aí eu vou entrar mais profundamente nesse tema. Por quê? Porque não dá para falar da função do hormônio antidiurético se a gente não sabe ainda como funcionam os rins, tá? E da adenopófise, né, a gente vai, na aula de hoje, falar da prolactina e do hormônio do crescimento, tá? Opa, hormônio do crescimento, somatotrófico aqui, perdão, sinalizei errado na figura. E nas aulas em que eu estiver falando sobre tireoide, nós vamos falar do hormônio tireotrófico. Quando a gente vai falando dos metabolismo energético, a gente vai falar do adenocorticotrófico. E quando a gente vai falando de reprodução, a gente vai estar falando dos gonadotróficos, tá? Então, hoje, prolactina e hormônio do crescimento ou somatotrófico. Começando com os produtos da neurohipófise. Vamos dar uma esticada. Respirada, descansa o olhar um pouquinho da tela.
Se quiser dar uma levantada, dar uma chacoalhada no corpo. Bebe uma água. Muito bom também nessa hora fazer uma massagem no rosto, massageando os olhos. Faça uma respiração mais consciente. Mexe um pouquinho as suas articulações. Sinta o que seu corpo está pedindo agora para você movimentar, descansar, distensionar. Lembra-se, né, da autorregulação, sempre. Ok. Produtos da neurohipófise. A gente vai falar do hormônio antidiurético, en passant, como eu disse, porque a gente vai falar dele lá no último bloco da fisiologia, que é sistema excretor. E a gente vai falar hoje da ocitocina, que pode ser com C ou com X, é a mesma ocitocina, tá? Usa aquela que você achar mais interessante. Como eu disse, são hormônios produzidos no hipotálamo e transportados de maneira axonal até a neurohipófise, onde são armazenados. Qual é a função da ocitocina? A função clássica da ocitocina, que foi descrita quando ela foi descrita primeiramente, é que ela atua em tecido muscular liso de útero e de glândulas mamárias. Então, ela vai estar tendo a sua função relacionada ao parto e à amamentação, tá? Mas, posteriormente, foram descritas outras funções para a ocitocina, funções neuromoduladoras. A ocitocina hoje é considerada o hormônio do amor, e a gente vai falar também sobre isso na aula de hoje. E o outro hormônio é o hormônio antidiurético, ou ADH, também conhecido por vasopressina. É sinônimo, vasopressina, hormônio antidiurético, tá? Ele vai promover a retenção de água, né, no organismo, fazendo com que a nossa urina ela seja mais concentrada e menos volumosa, tá? Muito bem. Como é que esse hormônio antidiurético vai funcionar, né? Lembra que tem um sensor no organismo sempre que vai estar vendo como tá níveis de água, homeostasia hídrica no organismo e vendo se ela está dentro daquela faixa considerada normal. Se ela sair do normal, por exemplo, diminuir, a gente tiver uma situação que a gente chama de déficit hídrico, né? Isso vai ser percebido por células que, né, detectam essa variação, né, de quantidade de água no organismo, que vai fazer com que o hipotálamo libere um hormônio estimulador o hipotálamo vai estimular via, confundi aqui total, o hipotálamo vai ativar por detecção na baixa disponibilidade de água o núcleo supraóptico e paraventricular, principalmente o supraóptico, que vai axonalmente estimular a neurohipófise a liberar o hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, então, vai entrar na circulação sanguínea, vai agir em tecidos-alvo e, entre eles, o rim, fazendo com que o rim reabsorva mais água, diminuindo a quantidade de água na urina. Então, a urina vai ser concentrada em volume reduzido. Quando isso acontece, aumenta a disponibilidade de água corporal. E aí, cessa o estímulo para o hipotálamo, que inibe agora a liberação do hormônio antidiurético. Ou seja, é um mecanismo de retroalimentação negativa, feedback negativo. E aí a urina é diluída e um volume é aumentado, tá? A gente vai entrar em mais detalhes disso, como eu disse, lá em sistema excretor, tá? Então, só para ilustrar, com a presença de ADH, a água é reabsorvida e aí menos água é liberada pela urina. Na ausência de ADH,
essa água, ela não é reabsorvida, ela permanece nos túbulos renais e vai ser descartada na forma de urina. Professora, Fala, Thaís, né? isso, licença. É porque você falou que quando tem o problema com a água, a neurohipófise, a via da neurohipófise, ela é estimulada, né? Sim. Mas a outra via da adenohipófise também por quê? Não, não é. Mas é indiretamente. Eu me antecipei a falar um conteúdo que eu acabei inibindo depois, né? Porque eu ia precisar entrar em detalhes do sistema escritor que agora não vão fazer sentido, tá? Então, o importante agora é vocês saberem que existem dois neurohormônios produzidos por esses núcleos hipotalâmicos que são armazenados na neurohipófise. Um deles é o ADH, ou vasopressina, e que vai ter um papel na retenção de líquido. Ponto. Como esse mecanismo de retenção de líquido e o controle dos mecanismos para a liberação de ADH vão ocorrer, etc., eu vou deixar para falar isso lá no final. Tá bom, Thaís? Tá bom, obrigada. Foi um lapso meu. Eu ia começar a falar e falei, opa, não é agora, deixa para depois, porque senão vai ficar muito confuso, tá? A gente vai ter momento que a gente vai se dedicar só ao ADH lá na frente. Ok, obrigada, professora. Hoje o importante é a gente ver esse outro neurohormônio, né, que é a ocitocina, tá? Então, diferentemente do ADH, a ocitocina tem um mecanismo de retroalimentação positiva. É um dos hormônios em que a gente tem feedback positivo, tá? E é muito legal descrever esses mecanismos de feedback positivo, né? Então, qual é o papel da ocitocina? O clássico no parto e na injeção de leite, tá? Então, ele nessas funções, ele só existe, nessas funções da ocitocina, elas só estão presentes nos mamíferos, tá? E nas fêmeas, né? Porque parto e ejeção láctea ocorre nas fêmeas. Muito bem. Mas a ocitocina, ela está presente em toda a cadeia evolutiva de vertebrados. E foi a partir daí que começaram a descrever outras funções para a ocitocina, tá? Que não só a essas envolvidas no parto e na amamentação, que a gente fala já já. Ok. Então, a gente tem os dois núcleos hipotalâmicos, supraóptico e paraventricular, que também produzem ocitocina. Só que, para a ocitocina, o paraventricular é o mais importante, tá? Mas os dois produzem. E aí, a ocitocina, ela vai ser liberada pela neurohipófise a partir de estímulos que vão acontecer no útero ou na glândula mamária. No útero, que estímulo é esse? Esses estímulos, eles vão ser de estiramento do miométrio, ou seja, de toda a musculatura lisa do útero por conta do tamanho do feto. Então, quanto maior for, né, o tamanho do feto, maior vai ser o grau de estiramento da musculatura lisa uterina. Vai ter uma determinada posição quando o feto já ocupa aquela posição, né, de cabeça voltada, né, para baixo, em que a região do colo do útero, que antes estava menos distendida, ela começa agora a se distender mais. E essa distensão, né, esse estiramento dessa musculatura ali no colo uterino, é que vai desencadear um estímulo via uma aferência sensorial até o hipotálamo, ao núcleo supraóptico e paraventricular, que vão fazer com que a neurohipófise libere ocitocina. Ocitocina vai entrar na corrente sanguínea e vai agir lá na musculatura lisa uterina, que nas últimas, né, na última semana, né, já de gestação, quando há essa inversão, né, do feto e começa a haver também uma abertura, né,
da bacia na mulher, né, na mulher gestante, aumenta o número de receptores na musculatura lisa. Bom, se tem mais receptores e agora a gente tem ocitocina circulando, a ocitocina vai agir nessa musculatura lisa, fazendo com que ela contraia. E aí começam as contrações de parto. Muito bem, imagina, então você tem o feto, né, ali no útero, e a musculatura agora começa a contrair, diminui o volume uterino. E aí, mas tem um feto ali dentro, então ele vai causar maior estiramento nesse músculo, maior estímulo para essa aferência sensorial, mais ocitocina é liberada, mais fortes são as contrações, mais aferência sensorial sendo estimulada, e a gente tem aí, então, esse feedback, essa retroalimentação positiva, né, que vai levar ao trabalho de parto e ao parto propriamente dito. Ok? Muito bem. A ocitocina também, ela vai encontrar receptores numa glândula mamária desenvolvida pós-parto para que a ejeção de leite aconteça. Então, durante a gestação, a glândula mamária ela já vai se desenvolver e eu vou mostrar já já isso, mas ela não tem receptores ainda para ocitocina. A musculatura lisa que envolve a glândula mamária não tem receptor para ocitocina enquanto a gestação está acontecendo. Depois do parto, há um aumento nos receptores de ocitocina nas células lisas, né, da glândula mamária, e aí, quando ocorre a sucção mamilar, ou seja, um estímulo nas mamas, essa aferência sensorial vai fazer com que a ocitocina seja liberada pela neurohipófise e contraia a musculatura lisa da glândula mamária, fazendo com que ocorra a ejeção de leite. Quanto mais leite é ejetado, né, mais o bebê vai sugar, né, o filhote, né, vai sugar, né, mamilo da mãe, né, e mais aferência sensorial estimulando a liberação de ocitocina, então maior a ejeção láctea, ou seja, uma retroalimentação positiva. Então, esses são as funções clássicas descritas para a ocitocina, né? Desde 1910, a gente já sabia que tinha um componente na hipófise que agia na musculatura uterina, né? E que também agia na ejeção de leite. Em 1953, a estrutura e a síntese da ocitocina foi elucidada, a gente tem aqui em cima mostrando a estrutura, é um peptídeo de 9 resíduos de aminoácidos com uma porção cíclica aqui, tá? Em 1984, a estrutura do gene que sintetiza, né, que leva a síntese da ocitocina foi descrito, e só em 1992 que o seu receptor foi descrito, tá? Então, levou um tempo aqui, né, para que a gente conhecesse a ocitocina e na sua função clássica de atuar em musculatura lisa. Vejam aqui embaixo, a gente tem a vasopressina, que é o ADH. Assim, tem 2 resíduos de aminoácidos diferentes da ocitocina, tá? Apenas. Bom, além dessa função clássica, né, de atuar na musculatura lisa, a ocitocina funciona como um neurohormônio, né? E que está ligado a várias respostas comportamentais, tá? Que acontecem no organismo, tá? Eu gosto de trazer essa referência, né, do Carl Sagan. O Carl Sagan era fascinado por evolução, né? E por que ele era, né? A área dele era física, né? Mas ele era fascinado pela evolução porque ele é casado com uma bióloga evolucionista ali em Margulies, que ele acompanhava muito o trabalho dela, né? E ele ganhou, né, uma premiação com o livro Os Dragões do Éden, que fala sobre a evolução do cérebro. E nesse livro, né, ele traz que o amor é uma invenção dos mamíferos. Olha que lindo isso, né? O amor, uma invenção dos mamíferos. E essa frase dele, né, na verdade, ele chega, né, a essa afirmação por conta dos estudos com a ocitocina, né? Hoje considerado o hormônio do amor, tá? Como é que se dá, né? Como é essa biologia, né, ou a fisiologia do amor, né?
Bom, ela passa por vários níveis que estão presentes na escala evolutiva, de maneira também que acompanha essa escala evolutiva, né? Bom, no primeiro momento, durante a evolução, o amor, né, ou a atração, né, ela é exclusivamente para garantir ou motivar que os indivíduos, né, machos e fêmeas, se encontrassem, né, com menor gasto de energia, tá? Então, a atração, né, na primeira escala evolutiva, fez com que ocorresse essa aproximação entre machos e fêmeas de uma maneira com baixo gasto de energia, tá? E qual é o neurohormônio relacionado a isso? Dopamina. Dopamina está ligada ao sistema de recompensa, vocês devem ter visto isso com Márcia, né? Então, o indivíduo, o animal, né, ele vai se sentir atraído, né, porque isso vai permitir o desencadeamento, né, de um vínculo, né, para garantir a sequência, né, ou a sobrevivência da espécie, só por conta de recompensa. Bom, isso foi evoluindo para um outro sistema, né, que é o sistema de atração química, tá? Essa atração química, né, o que a gente chama de química entre os casais, né, tem a ver com hormônios, né, voláteis, né, que fazem parte do que a gente chama complexo de histocompatibilidade, ou moléculas do MHC, tá? Existem vários estudos, né, e tem um estudo muito clássico, se você buscar, né, até no YouTube tem um videozinho muito legal, eu recomendo que vocês façam isso, busquem, né, estudo com MHC, que foi um grupo muito grande, né, de indivíduos, né, humanos, né, então foi feito com pessoas, né, em que foi utilizado uma camiseta, né, camisetas, né, que passaram, né, durante alguns dias vestidas por indivíduos, então foram acumulando essa química, né, do indivíduo, depois elas foram trocadas, né, para uma pessoa do outro gênero, né, e aí foram reconhecidas mudanças, né, no sistema nervoso central, né, foi usado ressonância, né, magnética, enfim, né, estudos com imagem, né, de atividade neuronal, né, do sistema nervoso central, para identificar, né, que locais no sistema nervoso central estavam sendo estimulados. E começaram a observar que quanto maiores eram as diferenças na composição das moléculas de MHC entre os indivíduos, maior era a atividade cerebral da atração. Tá? Isso, evolutivamente, tem um papel de que, como essas moléculas estão ligadas, né, à defesa contra infecções, quanto mais diferentes forem essas moléculas nos progenitores, maior carga de informação de defesa, né, imunológica vai ter a prole, maior a chance de sobrevivência. Então, a química está no diferente. Quanto maiores forem essas diferenças entre as moléculas, maior é a química entre os casais, tá? Diferentemente do que a gente acha, né? Que a gente se atrai por o que é parecido, etc. Não, nesse aspecto, a atração química se dá para o mais diferente. E isso, durante a escala evolutiva, foi evoluindo para uma outra escala, e aí ela se deu nos mamíferos, tá? Esse último nível aqui evolutivo, no que diz respeito à conexão, né, entre indivíduos, né, para gerar prole, né, se deu nos mamíferos por meio da ocitocina, porque é esse hormônio que vai
desenvolver entre o casal o apego, que é a motivação de permanecer junto. E permanecer junto para quê? Para que, permanecendo juntos, garantam o cuidado de ambos progenitores da prole por mais tempo, e com isso aumentar a sobrevivência da próxima geração, tá? Bom, aqui a gente tem a ocitocina, a molécula dela, né, aqui em cima, né, de novo, e aqui vários outros hormônios dessa mesma família em diferentes organismos. Vejam, até moluscos têm. Então, eles já apareceram aqui, né, desde os invertebrados, mas foi nos vertebrados, né, que a ocitocina começou a estar relacionada com funções diferentes da vasopressina, tá? Então, esses organismos que têm essas moléculas aqui, esses hormônios aqui estão relacionados à regulação hídrica. A partir de vertebrados, começaram a aparecer outras funções, mas foi só em mamíferos que a ocitocina desencadeou, né, ou desencadeia esses mecanismos relacionados à sobrevivência da prole. Muito bem, então aqui a gente tem os hormônios, os núcleos hipotalâmicos, né? Então, de novo, os núcleos responsáveis por esses hormônios que a gente está falando, né, que são da neurohipófise, são o paraventricular e o supraóptico. Então, paraventricular e supraóptico estão aqui, paraventricular e supraóptico, né, que vão produzir esses hormônios que são armazenados na neurohipófise. E vão ser liberados depois, né, e vão agir em vários receptores, inclusive centrais, né, do sistema nervoso central. Então, eles têm essa função clássica de atuar, né, particularmente a ocitocina, né, na musculatura lisa uterina durante o parto e injeção de leite. E hoje a gente sabe que ela é produzida por outros tecidos, não só o hipotálamo. A ocitocina é produzida pelo útero, pela placenta, pela membrana amniótica, pelo corpo lúteo, por testículos e também no coração. Ela vai agir por meio da interação com o receptor que é acoplado à proteína G, que vão estar presentes no rim, no coração, no timo, no pâncreas e em adipócitos. Ou seja, não só sistema nervoso central, glândula mamária e útero tem receptor de ocitocina. A gente tem receptores de ocitocina em vários tecidos no organismo. Bom, ocitocina a gente sabe que é um potente estimulador de ereções, né, espontâneas em ratos, está envolvido na ejaculação, também está relacionado ao orgasmo nos machos e nas fêmeas. Hoje a gente sabe que a ausência de receptores de ocitocina, né, não leva a disfunções na fertilidade ou comportamento sexual, mas altera, sim, comportamento social, incluindo agressividade, diminui a interação mãe e prole. Então, a ocitocina é fundamental para que ocorra essa conexão entre a mãe e o feto durante a amamentação, né? Mulheres que têm depressão pós-parto e que não conseguem amamentar têm mais dificuldade ainda de estabelecer uma conexão com o feto. Com o bebê, né? Porque não tem essa liberação de ocitocina por conta da ausência de amamentação. Hoje a gente já sabe disso, e isso a gente pode, por conta disso, né, estimular por outras vias a liberação de ocitocina para ajudar a mãe, né, a sair desse momento de depressão pós-parto e também favorecer a amamentação. Além disso, apresenta, né, esses animais nocaute, né, que não têm a produção de receptor de ocitocina, apresenta obesidade e uma disfunção no controle da temperatura corporal, né?
Então, lembrando aqui que eu falei, né, que existem receptores de ocitocina nos adipócitos. Muito bem, então a gente está falando da função da ocitocina na amamentação, né? Como é que se dá isso, né? Então, rapidamente, porque a gente também vai falar da prolactina, né? A glândula mamária, né, rudimentar, né? Está aqui ilustrada, né, nas primeiras fases de desenvolvimento. E aí, quando a menina entra, né, na fase da puberdade, né, por conta de progesterona e estrógeno que aumentam, né, os seus níveis na circulação, elas começam a se desenvolver para alvéolos imaturos. Mas durante a gestação que ocorre, de fato, o desenvolvimento e a proliferação de todos os alvéolos da glândula mamária e um pleno desenvolvimento no duto lactífero. Isso por conta da progesterona, de estradiol, mas principalmente pela presença de prolactina, que é o hormônio adeno-hipofisário, que vai estimular a produção de leite. Muito bem, a produção de leite ainda não acontece durante a gestação, né? Então, há o desenvolvimento da glândula mamária, mas não a produção de leite, por conta de altos níveis de progesterona. Mas, após o parto, os níveis de progesterona caem. E isso faz com que agora a prolactina possa agir nas glândulas mamárias e fazer com que elas possam produzir leite. Então, aqui a gente tem uma figura, vou passar todas, que mostra, né, a glândula mamária, né, um alvéolo, né, ou um ácino de uma glândula mamária. Aqui a gente tem, né, todas as células epiteliais aqui são células acinares produtoras de leite, e a produção é estimulada por prolactina, então a prolactina vai agir nessas células, fazendo com que ocorra a produção e a exocitose de grânulos de leite que ficam aqui acumulados na luz dos ácinos. E, ao mesmo tempo, esses ácinos eles são envoltos por células musculares lisas que são sensíveis à ocitocina. Então, quando ocorre sucção, ocorre a liberação de ocitocina pela neurohipófise, ela vai agir nessas células musculares, fazendo com que ocorra a contração do ácino, tá? Então, são dois hormônios que vão estar agindo aqui na ejeção de leite. E, como eu disse, prolactina não age nessa ejeção de leite durante a gestação, porque ela é inibida pela progesterona, tá? Essa figurinha aqui está mostrando, né, novamente, a glândula mamária, né, esse arranjo, né, dos ácinos aqui, né, e a retroalimentação positiva, né? Então, lembrando que a ocitocina vai ter essa retroalimentação positiva, tá? Os hormônios, os receptores para ocitocina durante a gestação são baixos na glândula mamária, né? Eles são altos, vão estar altos somente na última etapa da gestação nas células musculares lisas uterinas, mas na glândula mamária não. Mas depois do parto ocorre um aumento na população de receptores de ocitocina na glândula mamária, ela fica sensível à ocitocina. E aí é por conta disso que a ejeção pode estar acontecendo. Professora. Oi, Thaís. Rapidinho, desculpa Claro. de novo. Imagina. Eu adoro quando fazem perguntas, gente, sem desculpa, amo, amo, amo. É porque essa parte do leite e tem muito a ver com... Tem muitos casos da questão emocional também da mãe, né? E da produção de leite. E como é que o emocional afeta, eu acho que é na hipófise, no hipotálamo, não sei. Como é que há essa ligação da emoção com o sistema endócrino? Bom, isso vai interferir diretamente com vários neurohormônios, entre eles a própria ocitocina, né? Ocitocina é um hormônio do bem-estar. Ela vai agir em vários locais no sistema nervoso central, trazendo uma satisfação, um estado de
tranquilidade, serenidade, de alegria, né? E isso se dá, como eu disse, como feedback positivo. Então, quanto mais a gente está nessas situações, mais ocitocina é liberada, mais isso, a gente sente isso e, enfim, né? Está retroalimentando. Por exemplo, tem casos também de mulheres que não tiveram filhos e cuidam de crianças e começam a produzir leite. Sim, isso é possível, né? Então, lembrando que para a produção de leite é preciso ter prolactina, e para que tenha prolactina e que ela vá agir na glândula mamária, fazendo que ocorra o desenvolvimento da glândula mamária e a produção de leite, os níveis de progestina têm que estar baixos. Então, se isso acontece, a mulher é capaz, sim, de produzir leite. Inclusive homem. Existem alguns distúrbios, né, hormonais, que nós vamos falar isso lá na farmacologia, né, que vão levar ao desenvolvimento de glândula mamária em homem, inclusive com a capacidade de produzir leite. Tá? Então, é possível, sim. Respondi, Thaís? Fala. Respondeu. E rapidinho, só porque você falou esse termo aí agora, esse desenvolvimento da glândula mamária que você diz é um desenvolvimento diferente da adolescência. Que eu falo, que eu citei agora em homem, por exemplo, Não, quando você fala que a glândula mamária da mulher se desenvolve... Sim, é diferente, porque na adolescência, a glândula mamária ela vai se desenvolver em tamanho, o tecido muda, ele começa a ficar com aspecto mais glandular, ele não tinha aspecto glandular antes, começam a se formar os ácinos, mas não são ácinos maduros. O que é um ácino maduro? Um ácino capaz de produzir leite. E isso só vai se dar quando o próprio ácino tiver receptor para prolactina. Ele não tem receptor para prolactina ainda. Então, durante a puberdade, ele se desenvolve em tamanho, né, e começa a ganhar a arquitetura de uma glândula mamária. Mas ainda não é glândula mamária porque não é capaz de produzir leite. Isso só vai se dar quando a progesterona cai e a prolactina é liberada e age nos ácinos. Aí sim, tem um grande desenvolvimento glandular dos ácinos, né, que vão mudar as células, elas vão começar a produzir mais aparato de Golgi, vai mudar a arquitetura, né, das células, vão estar mais com microtúbulos, né, transformando numa célula secretora, tá? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Gente, eu adoro que pergunte, tá? Pode interromper. A gente está já com um horário um pouco avançado, mas falta ainda um pouquinho. Eu vou permanecer com vocês mais um pouquinho. Então, aguentem firme, por favor. Essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês, para mim, é muito interessante, né? Como eu disse, né? A ejeção de leite, né? A sucção, desculpa. O bebê sugando o mamilo, né, da mãe, é um estímulo para a produção, né? Um feedback positivo, uma retroalimentação positiva para a produção e liberação de ocitocina, que vai fazer com que mais leite seja ejetado. Muito bem. E aqui está mostrando isso, né? A ejeção de leite aqui, né, aumenta após um disparo nos neurônios produtores de ocitocina. Os níveis de plasmático de ocitocina aqui estão aumentados e logo depois a pressão intramamária, né, aumenta para que a ejeção de leite aconteça. Então, está tudo muito coordenado. Mas tem algo que é interessante, que eu estou mostrando nessa figura aqui de baixo, que uma mãe, gente, aí eu estou falando mãe, espécie humana, mas isso também já foi demonstrado em outras fêmeas de mamífero, tá? Depois que a mãe ela já passou por amamentação, isso é mais frequente numa segunda, um segundo filho, filha, né? Então, depois de uma segunda
gestação, né? Depois de uma segunda experiência, na segunda experiência amamentando, isso é mais frequente, mas pode acontecer na primeira também, tá? Há uma liberação de ocitocina antecipada por comportamentos, que é muito interessante, essa figura mostra. A sucção se dá aqui no ponto zero. Não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui apontando, né? Nesse ponto zero começa a sucção e aqui o que tem? Essa gráfica está mostrando aqui nesse eixo Y, concentração de ocitocina no plasma. Então, houve a sucção, houve pico de ocitocina. Parou a sucção, parou, né? Diminui pico de ocitocina. Perfeito. Mas foi mostrado que existem alguns comportamentos que induzem a liberação de ocitocina por antecipação. E um dos comportamentos é escutar o bebê chorando. Por quê? Porque a mãe já estabelece, né, com o filho, ou filha, né, com o bebê, esse padrão, né, de que o bebê se comunica com a mãe a partir de comportamentos. E o choro, ou ele significa frio, ou ele significa sono, ou ele significa dor, ou é amamentação, fome, né? Então, isso vai sendo estabelecido, né, entre o casal, né, o par bebê e mãe, e passa a disparar uma liberação de ocitocina antecipada por conta desses comportamentos. Então, o bebê chora, isso já é compreendido no cérebro como uma necessidade de amamentar o filho. E aí, a ocitocina é liberada antes, inclusive com um pico muito maior do que o pico da própria amamentação. Olha que lindo isso. Para que quando a mãe for amamentar, já tenha uma ejeção de leite suficiente, mesmo antes dessa sucção causar liberação de ocitocina. Isso é lindo. Inclusive para a própria mãe, né? Porque para a mãe que está amamentando, a primeira amamentação, ela pode ser dolorosa, né? Até que esse mecanismo vá sendo, né, mais fácil, facilitado pela própria ocitocina. Gente, isso tudo é muito lindo. E no parto acontece a mesma retroalimentação positiva, e eu já expliquei para vocês, né, quando eu trouxe pela primeira vez, né, esse mecanismo do parto, né? Então, é a partir do posicionamento do feto, da distensão da musculatura lisa, né, aqui no colo uterino, que vai começar a estimular, né, a liberação de ocitocina com maior frequência, com maiores níveis, ao mesmo tempo que aumenta o número de receptores de ocitocina para a musculatura lisa uterina, até que o momento do parto aconteça, tá? Muito bem. E ele tem esse papel, né, neuroendócrino, né, a ocitocina tem esse papel neuroendócrino, considerando aí, né, um dos neurohormônios do coquetel, né, de neuropeptídeos e neurotransmissores relacionados à afetividade, ao amor, à aproximação entre machos e fêmeas de mamíferos, né, para garantir a sobrevivência da prole, tá? Então, sob a perspectiva evolutiva, como eu disse, né, esse amor romântico, ele poderia ser, então, toda essa mistura, esse conjunto, né, de atividades, né, e de ações que vão estar associadas à aquisição e à retenção de todas as emoções necessárias para a sobrevivência e para a reprodução, ou seja, desde o mecanismo de reconhecer um parceiro, sentir atraído ou atração por esse parceiro de uma maneira que gaste menos energia e que a prole seja uma prole com maior sucesso,
né? Ou seja, que vingue, né? Que sobreviva, né? Em termos de desempenho, né? Para a espécie, ao mesmo tempo, né? Que mantenha a aproximação, né? Do casal, né? Do macho e da fêmea, para que depois, né? Da prole aí, né? Nascida, ela possa ser cuidada, né? Por ambos. Professora, Oi, mas assim, Ana Júlia. essa ativação de ocitocina, quando você ouve o choro do bebê, ela acontece quando é o choro do seu bebê ou é quando o choro do bebê, tipo, ponto? Se eu ouvir uma gravação de um choro do bebê, ainda pode ser medido essa Não, resposta? tem que ter uma conexão prévia. Tem que ter uma conexão prévia. É o seu próprio bebê. Tá? É um reconhecimento do choro do próprio bebê. Ok, obrigada. Nada. Bom, então, essa ligação, né, da ocitocina com esse vínculo afetivo, né, é algo que vem sendo muito estudado, né, tem muito artigo publicado, né, mostrando, enfim, esclarecendo, né, como é que se dá isso. Existem diferenças que são culturais, que estão associados a algumas diferenças fisiológicas, psicológicas e comportamentais, tá? E se a gente pegar a escala de evolutiva nos mamíferos, a gente vai ver também diferenças fisiológicas e comportamentais entre diferentes espécies de mamíferos. Há uma relação direta entre a atratividade, né, e o interesse sexual, ou seja, de ir para um ato sexual, né, da reprodução em si, com o enamoramento, que é aquela conexão afetiva. Então, há uma relação entre essas duas, e essa relação ela depende de neurohormônios, né? E essas características, né, ela que vai manter, então, né, esse binômio aqui, impulso e namoro acontecendo, tá? Que vão estar envolvidos no que a gente chama de corte, né? Isso é muito estudado em mamíferos não humanos, né? Que vai, então, aumentar a energia, vai fazer com que a atenção esteja concentrada no parceiro, esquece todos os outros, fica aquela coisa, né? A gente já sabe, quando a gente já se apaixonou, a gente já sentiu isso, né? Tá numa sala em que o crush está ali, né? Nossa, você esquece quem está na sala, só tá o crush ali no seu foco, né? Então, há um desencadeamento de respostas neurofisiológicas para, de propósito, aumentar a atenção, né? Para o parceiro. Há também, né, o desencadeamento do que é conhecido como perseguição obsessiva, né, que é aquela coisa de ficar atrás mesmo, né, de gestos de filiação, né, que é um gesto de filiação, né, que é aquela coisa de se aproximar, é um toque, já tem um olhar diferente, etc. Em várias espécies isso é muito presente, que é a guarda possessiva do companheiro, e na espécie humana é o que pode desencadear os ciúmes. Então, há uma explicação fisiológica para isso, né? E o comportamento orientado para meta e motivação para ganhar um parceiro preferencial, ou seja, existe uma motivação direcionada a quê? A garantir a cópula, né? Garantir com isso a geração de uma prole e a sobrevivência dela, tá? Então, como eu disse, nossa, sai um pouco da configuração aqui. Como eu disse, há uma escala evolutiva. Isso foi evoluindo com a evolução, né, dos mamíferos, né, passando por várias gradações, né? E nós temos elas todas, né? Quando a gente estabelece uma relação, né, com um parceiro ou uma parceira. A primeira etapa, né, que é a etapa que a gente chama da luxúria, né? Que é o quê? Qual é o propósito? Uma união sexual
com um membro da espécie. Qual é o hormônio envolvido? O hormônio sexual, testosterona, estrógeno, dependendo se é macho ou fêmea, né? E quais são as áreas cerebrais envolvidas? A amígdala. Então, a amígdala que vai desencadear aquele prazer ou aquela atração puramente sexual. Bom, e aí vai ter uma segunda etapa, que é o da atração para indivíduos geneticamente apropriados, com uma economia de tempo e de energia. Então, vai entrar, por exemplo, aqui aquela atração química do MHC, por exemplo, entra aqui. E os hormônios predominantes para manter essa atração vão ser dopamina, norepinefrina e serotonina, tá? E as áreas cerebrais predominantes aqui é a área regimental ventral e núcleo accumbens. Muito bem. Segundo, uma etapa seguinte a isso é realmente o estabelecimento de uma ligação e de um afeto. Para quê? Para sustentar essa filiação, sustentar essa conexão, né, macho e fêmea, em tempo suficiente para completar o cuidado parental. E quem entra aqui? A ocitocina e a vasopressina também, porque elas são muito parecidas. Em que áreas estão envolvidas? O ventral páleo e o núcleo da RAF, tá? Ou seja, nós, quando a gente começa a se relacionar com uma outra pessoa, a gente passa por todas essas etapas, né? Às vezes de uma maneira mais curta, ou mais acelerada, mais lenta, enfim, né? Mas passa. E durante a evolução, isso aconteceu com a evolução de mamíferos. Nem todos têm essa última etapa aqui, né? São algumas espécies de mamíferos em que a ocitocina tem esse papel de manutenção, né, dessa ligação entre macho e fêmea para cuidado da prole, né? Que é aquela, esqueci a palavra agora, né? Quando é uma união... Nossa, fugiu a palavra. Só do casal, que não tem, enfim, outros parceiros. Ai, me lembra a palavra, por favor? Monogâmica. Monogâmica, grata. Isso, são poucas espécies de mamíferos que prevalecem a ligação monogâmica. E são nas espécies monogâmicas que a ocitocina tem papel. Se não tem ocitocina, as espécies elas não são monogâmicas. Olha que interessante, né? Muito interessante. Isso faz crer, né, que culturalmente a espécie humana ela né, monogâmica por natureza. Mas isso não quer dizer que não existam, né, culturalmente outros formatos, né? Bom, oi, alguém? Bom, vamos, aguentem firme, gente, por favor. Vamos falar um pouquinho, né, de como isso evolui entre a gente, né, entre espécie humana, porque a gente vai trazer isso, de novo, para o nosso cotidiano, né? Bom, quando a gente conhece alguém, né, no início, né, de qualquer relacionamento afetivo, né, é estressante, né? A gente passa por ansiedade, né? Aquela coisa da insegurança, muitas vezes, né? Ai, será que vai ligar? Será que não vai ligar? Será que, né, eu tô bem apresentada? Não tô? Enfim, gera aquele friozinho na barriga, né? Perde sono, às vezes não tem vontade de comer, ou às vezes come demais, né? Então, no início, tem ansiedade e estresse. Muito bem. E os hormônios envolvidos aí vão ser os hormônios sexuais, né? Testosterona, os estrógenos, vão ser serotonina, dopamina, adrenalina, tudo isso está envolvido nessas primeiras etapas. Muito bem. Quem tira a gente desse sufoco, né, de início de relacionamento, quando a gente está se conhecendo, finalmente é a ocitocina. É ela que vai fazer com que a relação afetiva possa chegar num lugar de tranquilidade, de plenitude, de sair dessa estresse, da ansiedade,
um lugar onde a gente pode se sentir à vontade, um lugar onde a gente pode construir a intimidade, né? Se colocar vulnerável. É a ocitocina que garante isso. Ela que vai garantir essa interação positiva, sem estresse, tá? Já foi evidenciado que se a gente administrar ocitocina, essa ansiedade diminui, tá? E isso tem a ver com a atividade da amígdala. Muito bem. Então, é muito interessante porque a ocitocina, ela vai estar aliviando desse estresse, ao mesmo tempo que garantindo uma associação duradoura. Então, é importante num relacionamento afetivo, né, amoroso, a dois, que a gente mantenha níveis de ocitocina circulando. Como a gente faz isso, né? Bom, hoje a gente sabe que existem várias... lembra que eu falei que a gente tem uma forma... que existe uma maneira de antecipar a liberação de ocitocina na mãe que está amamentando por conta de estados comportamentais? Muito bem, a gente pode ativar esses estados comportamentais que a gente sabe e reconhece como sendo de uma relação afetiva prazerosa, né? Então, existe um estudo muito grande que foi feito com vários homens, foram estudados e eles recebiam, eles estavam em aparelho de ressonância magnética, então é um estudo de imagem, né, de atividade cerebral, e os núcleos cerebrais que estavam sendo envolvidos eram aqueles particularmente relacionados à atividade de ocitocina central, né? E aí eles recebiam álbuns de fotografia de mulheres. E entre essas fotografias estava a foto da parceira, da companheira, da esposa, enfim, tá? E no meio delas. Então ele passava as fotos e ficava olhando, tinha um tempo certo para ele ficar olhando cada foto, etc., né? E aí começaram a observar que a atividade central aumentava quando a foto era da parceira. E essa atividade era proporcionalmente maior quanto maior o tempo de relação no casal, até um determinado limite. Passava desse limite, a atividade diminuía. Né? O que é bem comum em casais, né, que estão numa relação mais longa, né? Essa afetividade, né, a amorosidade diminuindo com o tempo, né? E isso está diretamente relacionado com a queda de ocitocina, tá? Ocitocina vai estar relacionado com vários outros comportamentos, tá? Como eu disse, é uma exceção entre as espécies, apenas 5% ou menos 5% tem isso, e são as espécies monogâmicas. É a ocitocina que vai estabelecer essa conexão romântica, duradoura, enfim, tudo isso, essa ligação, né? E como eu disse, tem a ver com o investimento na preservação da união, né? E ela também está ligado, né, positivamente à função imunológica e saúde cardiovascular. Então, olha só, ocitocina, ela garante um nível de intimidade maior, uma relação afetiva mais serena, mais gostosa, menos estressante, menos ansiosa, né? Onde a gente pode se sentir em confiança, relaxado, menos vulnerável, né? E isso positivamente contribui para a nossa função imunológica e a saúde cardiovascular. Ou seja, traz bem-estar, traz saúde, né? E quanto menos intimidade tem, menos ocitocina tem também, isso vai estar relacionado com distanciamento, depressão, né? Com outros fatores, né? Que não são, né, de saúde e bem-estar, ao contrário. Ok, então aqui tem um gráfico. Oi. O que acontece com a ocitocina quando a gente envelhece?
Se você continuar a estimular a produção dela, ela continua sendo produzida, tá? Como? Como a gente estimula? É o que eu vou falar agora. Como é que a gente estimula a liberação de ocitocina? Bom, ocitocina é o hormônio social, pró-social. Então, relações sociais de amizade, de parceria, onde a gente se sente bem, onde a gente consegue desenvolver bem-estar em estar naquela situação, né? Isso vai estimular a liberação de ocitocina, que ao mesmo tempo retroalimenta essa conexão. Então, a gente pode ativar a liberação de ocitocina por meio de relacionamentos, fazendo trabalho voluntário, se doando, relaxando, meditando, também libera ocitocina, além daqueles que são mais clássicos, né? Então, por exemplo, sucção da glândula mamária libera ocitocina. Aí você vai pensar, bom, isso acontece só na mulher que está amamentando. Não. Isso acontece com todos nós. Existe um estudo muito lindo feito com uma comunidade na Indonésia, em que lá os jovens, quando eles começam a entrar na puberdade, então já a partir dos 12 anos, né, entre 12 e 16 anos, eles são encaminhados para receber uma formação, né, eles são educados, né, por algumas mulheres mais idosas, né, mais velhas, né, dessa comunidade, que vão preparar esses jovens para uma relação afetiva duradoura. De que jeito? Eles recebem informações de como estimular ocitocina em si mesmo e no outro. Eles aprendem a fazer massagens que vão estimular a liberação de ocitocina em si mesmo e no outro, inclusive da própria glândula mamária, das mamas. Professora, desculpa te João. interromper. Eu te interrompi? Não, pode falar. Porque em animais tem como estimular tipo, com fármaco, por exemplo, ovelhas em tempos de crise, de seca, elas têm grande probabilidade de abandonar os seus filhotes, cabras também, e é justamente pela baixa ocitocina. E aí também tem a questão que elas cessam, né, a amamentação, a não ser que tenha uma estimulação, tipo, quando eu morava lá no Ceará, tinha que ficar estimulando. Sim. Mas tem um fármaco que possa fazer isso? A própria ocitocina. Na verdade, se usa a injeção de vasopressina, porque é mais fácil de, enfim, conseguir sintetizar, ela é mais estável também, tá? Ela é usada na... Oi? Ela pode ser sintetizada em laboratório? Sim, ela pode ser sintetizada em laboratório, sim. Tem sintético já. É muito usado em mulheres para favorecer parto e também para as mulheres que têm dificuldade de amamentação, mas é usado também na pecuária. Boa pergunta. Então, eu estava falando desse caso, né? Eles são treinados a aprender a fazer massagens, né, no próprio corpo e no corpo, né, do parceiro ou da parceira, favorecendo a produção e liberação de ocitocina. Tá? É muito, muito bonito isso. E lá nessa comunidade, eles têm estudos sociais, né, já de bastante duração, e mostram que eles não têm divórcio lá, eles não têm separação lá, né? Mostrando realmente a importância, né, da manutenção, né, da afetividade no casal por meio de todas essas ferramentas, né, que vão envolver a liberação de ocitocina, etc.
A liberação de ocitocina depende do contexto social, né? Então, por exemplo, né, acabei de ser perguntada disso, né? Os bezerros liberam mais ocitocina quando sugam leite diretamente da mama do que se beber num balde, né? Então, por exemplo, mamadeira ou peito de mãe, onde tem mais ocitocina liberada? Peito de mãe. E isso é liberado no bebê também. O bebê também tem liberação de ocitocina em situações como essa, não é só a mãe, tá? Ocitocina injetada, né, ou administrada, né, em pessoas, aqui foi um estudo, foi feito com um grupo de jovens que estava com ansiedade, depressão, né, e aí a administração de ocitocina junto com apoio psicológico, né, baixou os níveis de cortisol, né, baixou o estresse e a ansiedade, né, trazendo mais tranquilidade, mais calma, mais serenidade para o indivíduo. Ok, então eu fecho com isso, né, essa apresentação, né, da ocitocina. Tem muita coisa interessante na literatura sobre isso, vocês podem buscar. Para mim é um assunto bem fascinante e que a gente possa trazer isso para o cotidiano, né? A gente tem sentido muita falta, né, da proximidade de amigos por conta da pandemia, por conta, né, disso tudo, né? Como é que a gente pode minimizar, né, essa ansiedade, esse estresse, né, nessas situações, né? Procurem pensar um pouquinho sobre isso. Enfim, e aí, finalmente, a gente vai, né, para a prolactina e hormônio do crescimento, mas como a gente já está aqui no avançado da nossa aula, eu vou parar a aula aqui, né, com vocês, né, para não ir além, né, do que a gente, enfim, tem, né, como nosso horário oficial, digamos assim, e vou mandar para vocês só esse trechinho da aula depois para vocês. Ela é bem curtinha, né, de prolactina de hormônio de crescimento, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação.